Queridos irmãos, abram suas Bíblias em Marcos, por favor. Marcos. Capítulo 2. Dos versos 1 até o versículo número 12. Todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e lhes pregava a palavra. E vieram uns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. E não podendo levá-lo, Jesus, por causa da multidão, removeram a parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura no teto baixaram a maca em que ele estava deitado, o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados, a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando, e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue o seu maca e ande. Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele levantou-se e pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Queridos, nesta noite eu quero falar com vocês sobre a questão da amizade, sobre o reino de Deus como um reino de amigos. Vocês sabem que a amizade é esse sentimento lindo, poderoso, maravilhoso, que une pessoas, só que não une pessoas, muda destinos. E à luz desse texto que nós acabamos de ler, vai mostrar justamente isso: a importância vital das amizades em nossa vida, que tem o poder de mudar o nosso destino. O texto mostra que Jesus estava pregando e ensinando numa casa, numa cidade chamada Cafarnaum. Ele estava numa casa e o texto vai dizer que essa casa estava lotada de gente. Vou dizer usando linguagem nordestina, um monte de gente. Tinha gente na janela, gente na porta, gente na cozinha, gente na sala, gente sentada no chão, gente em pé. Tanta gente nessa casa, a ponto de que esses 4 amigos que estavam levando o paralítico, eles não conseguiram entrar na casa
porque ali se formou uma barreira de gente. E todo mundo ali em silêncio, ouvindo Jesus pregar. Presta atenção, irmãos. Essas pessoas aqui, que aglomeravam essas casas, Jesus era uma espécie de imã que atraía as pessoas até si. E aí a palavra de Deus diz que chegam 5 rapazes, 4 deles levando um amigo, que na verdade era paralítico, e como não tinha cadeira de roda na época, eles estavam levando ele no lençol. Esse era o transporte que tinha na época. Então cada um na ponta do lençol segurando esse amigo. Imagine, irmãos, no pico do sol quente, subindo aquela ladeira empoeirada dali de Cafarnaum, com um amigo levado no lençol. Paralítico, não conseguia andar. Eles tentaram entrar pela porta, não podia, pela janela não podia, na sala não podia, não tinha lugar nenhum, a casa estava lotada. Daí eles tiveram uma ideia. Já sei. Nós vamos pelo telhado. Veja que esses amigos, irmãos, não eram aqueles amigos que tentavam ajudar, mas na primeira dificuldade diziam: olha, eu tentei, mas infelizmente apareceram os obstáculos. Não. Eles, quando você vai parar para perceber o texto, eles venceram os obstáculos. Vários obstáculos esses amigos venceram aqui nesse texto. E o interessante é que nas casas de Israel, aquele contexto ali não era igual a essas casas que a gente vê, né? A gente pensa assim, subir na casa, começa a imaginar as nossas casas. Não eram assim. As casas de Israel tinham uma escadinha ao lado, e em cima tinha um terraço onde eles colocavam o trigo para secar, já que era uma comunidade agrícola. E o que é curioso é que eles sobem nessa escadinha e eles começam a destelhar a casa, só que não era telhado, era barro, ladrilho, palha que cobriu o teto daquela casa. O interessante é que esses amigos subiram àquela casa e começaram a arrancar o teto da casa para fazer aquele paralítico descer até onde Jesus estava. E para eles fazerem aquilo, eles tiveram toda uma logística, porque eu estou em cima da casa, mas eu tenho que fazer e pelo menos escutar o que Jesus está falando, né? Porque eu posso destelhar a casa e pelo menos espero um buraco ser na cozinha e Jesus está em outro lugar. Ou Jesus está na cozinha e eu fazer um buraco na sala. Então, dependeu da logística deles ouvir lá em cima, ele está aqui, é por aqui que a gente vai descer. E eles começam a destelhar. E eu fico imaginando, eu costumo pregar, eu fico pensando, por que eu estivesse pregando numa casa e se começasse simplesmente tirar as telhas, a terra cair em cima da minha cabeça? Eu não sei se o dono da casa dava glória dela e dizia, sai daí! Eu não sei. Eu sei que começou a destelhar e aquele elevador humano começa a descer lá de cima. Começa a descer e provavelmente Jesus para o seu ensino. E todos começam a voltar a atenção naquele paralítico descendo pelo lençol. Eles atrapalharam a reunião de Jesus, irmãos. Atrapalharam a pregação de Jesus e começaram a descer aquele amigo como se estivesse na rede e descendo na frente de Jesus, no meio de todas aquelas pessoas. Imagine, irmãos, o susto de todo mundo, vendo um rombo na telha e a cara de 4 caras descendo assim, olhando assim para dentro de todo mundo aí. E o que eu acho interessante é que aqui no texto que vocês acabaram de ler, em Marcos aqui, mostra uma frase muito linda mesmo. A frase diz assim: e tendo visto a fé deles, dos 4 amigos. Veja o que é que diz o versículo 5. Diz assim: vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Irmãos, só o rosto deles lá no telhado, ansiosos para ver Jesus curar ele, o amigo, e Jesus cura, e Jesus decidiu fazer algo que só ele podia fazer, é fazer esse paralítico voltar a andar. Jesus curou o paralítico por
causa da fé dos seus amigos. O texto diz assim: vendo a fé deles, curou o paralítico. Irmão, deixa eu dizer uma coisa aqui a vocês. O texto, eu queria que vocês prestassem muita atenção nisso aqui. O texto diz assim: vendo a fé deles, curou o paralítico. Eu quero dizer uma coisa aqui a vocês, gente. O círculo da nossa amizade, ele conta, viu? Veja o que aconteceu aqui. O texto diz que vendo a fé dos amigos curou ele. É por isso que é tão importante o ciclo de suas amizades. É por isso que o ciclo das suas amizades contam tanto, irmãos. Mas interessante que antes de curá-lo, antes de fazer aquele paralítico andar, Jesus diz: filho, os teus pecados estão perdoados. Isso é muito lindo, irmãos. Isso é muito lindo. E aí, qual é a lição que esse texto ensina para nós? Essa é a verdadeira amizade. A verdadeira amizade é essa que nos leva para Jesus, irmãos. Os verdadeiros amigos são aqueles que nos conduzem até Jesus. Eu não sei se vocês sabem, mas os amigos, eles têm o poder de influenciar a nossa vida, porque a Bíblia não, na realidade isso é até a ciência que mostra, que aquelas pessoas que ganham o nosso coração, essa pessoa, ela na verdade tem muita influência sobre o nosso coração. E é por isso que na verdade as pessoas que ganham o nosso coração, elas exercem poder sobre a gente. E isso se explica porque que aquela jovem ou aquele jovem que foi criado numa família extremamente educada, numa família totalmente instruída, ele se perdeu. Por quê? Porque quem toma conta do nosso coração, ele tem mais influência em nós do que a nossa família e do que a própria igreja. Então, quem é detentor do nosso coração e conquista o nosso afeto, ele tem poder sobre a gente. E isso explica porque pessoas tiveram uma criação excelente, mas se perderam totalmente por causa das amizades. E isto mostra também que pessoas que na realidade ninguém dava nada por elas, pessoas que seriam perdidas aos olhos da sociedade, mas na verdade encontraram-se pessoas, acharam pessoas que eram a vida delas e tiveram seu destino incrivelmente mudado por causa das amizades que tiveram próximo de si. As amizades, elas tanto é uma bênção na nossa vida, quanto ela é uma maldição. Isso vai depender do tipo de amigos que nós temos. Isso vai depender do tipo de pessoas que secam. Então, tanto pessoas que vieram de um berço e de ouro se perderam por causa das amizades, porque as amizades ganharam o coração e influenciaram essas pessoas. Também como pessoas que vieram e ninguém dava nada para essas pessoas, mas tiveram a sorte, vamos dizer assim, de encontrar pessoas maravilhosas e essas pessoas mudaram o destino dela. Então, eu vou dizer uma coisa aqui a vocês nessa noite. A amizade na vida de vocês, ela deve ser muito bem selecionada. Ela deve ser muito bem escolhida. E você deve escolher muito bem quem é o dono do seu coração. Porque quem tem o seu coração vai determinar quem é o seu dono. E você pode dizer: mas ninguém manda no seu coração. Isso é um bobo. Coração não é terra de ninguém. Por isso que a Bíblia diz: de todas as coisas que deve guardar, guarda o seu coração, porque ele é a fonte da vida. Porque quem tem o seu coração determina o seu destino. E quem tem o seu coração, ele pode, dependendo da amizade, pegar você nas costas e levar você para perto de Jesus, ou ele pode pegar você e levar você para longe de Jesus. Veja que a amizade linda carregou o peso desse paralítico e levou ele exatamente para onde ele precisava ir. Era aquele que poderia curar e libertá-lo, que era Jesus. O verdadeiro amigo é aquele que te pega pela mão, mesmo você quebrado, e diz: olha, eu não sou a solução para os teus problemas, mas eu conheço um que é, eu vou te levar até ele. Ele é Jesus. Graças a Deus que aqueles amigos levaram aquele paralítico, aquele rapaz, para Jesus. Jesus é aquele que é o nosso maior amigo. Sabe o que é que ele diz? Ninguém tem mais amor do que esse, do que dar a sua vida pelos seus próprios amigos.
A amizade verdadeira é isso. A amizade verdadeira te melhora. A amizade verdadeira te leva para onde Jesus está. A amizade verdadeira muda o teu destino para melhor. E outra coisa aqui no versículo 5. O versículo 5 diz: vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Se você tem alguém que você mais ama, você já pode dizer, eu tenho uma pessoa, seja amigo, seja familiar, essa pessoa eu amo tanto, só que essa pessoa que você ama está paralisado, que não vai nem para frente, não vai nem para trás. Uma pessoa que você ama muito, mas que essa pessoa ela foi punida de forma tão severa pela vida, e que a vida puniu ela de uma forma tão cruel que ela ficou amarrada, paralisada, estagnada, e essa pessoa não sai mais do lugar. Deixa eu dizer uma coisa aqui a você. Se essa pessoa está com esse paralítico parado, coloque essas pessoas nas costas e leve para Jesus. Não fique preocupado em apenas ter os melhores amigos. Seja o melhor amigo. Se você conhece alguém quebrado, diga assim: eu vou ser um bom amigo para ele. Eu vou levá-lo porque a vida puniu ele. Ele está quebrado, ele está estagnado. Eu não só vou escolher os bons amigos, mas eu vou ser um bom amigo e vou levar essas pessoas nas costas. Como é que você leva uma pessoa nas costas? É literalmente? Não. Você leva ele nas costas em oração. Você leva ele nas costas, pagando um preço às vezes para trazer a congregação para ouvir a palavra de Deus, talvez falando da palavra de Deus diariamente para ele, ou semanalmente, ou quinzenalmente. Isso é levar um amigo nas costas. Eu quero te dizer uma coisa: se tu paga o preço pelo teu amigo em oração, em levar ele para a igreja, em falar da palavra de Deus para ele, saiba que isso não é em vão. Todo o esforço do paralítico, dos amigos do paralítico, não foi em vão. Tendo Jesus visto a fé deles, o curou. Disse: perdoados estão os teus pecados. Jesus está vendo sua fé. Ah, não, mas esse meu amigo ele nem crê em Deus. Não, mas não crê em Deus, não, mas não crê. Porque o texto diz: vendo a fé deles, curou e perdoou o paralítico. Talvez o seu melhor amigo já perdeu a fé, mas por causa da sua fé, da fé que existe entre você, Jesus pode mudar a história dele. Esse texto aqui, ele carrega dois movimentos. Ele nos ensina duas coisas. O primeiro movimento são aqueles que levam pessoas para Jesus, aqueles amigos que pegam pessoas que a vida puniu, que a vida castigou, que estão paralisados, e essas pessoas, esses amigos levam pessoas para Jesus. E também esse texto nos ensina outro movimento, que é o movimento de pessoas que na verdade precisam ser levadas para Jesus. Vamos falar do primeiro movimento, daqueles que levam alguém para Jesus. A Bíblia nos informa nesse texto que esses 4 amigos levaram esse amigo paralítico. Esse homem, ele não poderia ir por si mesmo para Jesus. Esse homem, ele não tinha condições de chegar por si mesmo no local que Jesus estava. Ele estava impedido de se mover, pois ele era coxo, ele era entrevado, ele era deficiente, usando o termo chulo, ele era aleijado, suas pernas não se moviam, seus músculos estavam atrofiados e a sua coluna vertebral estava paralisada. A doença já tinha atingido as partes motoras do seu cérebro. Ele jazia como morto. Aquele homem ele tinha que ser carregado. Então, entra em cena os amigos. Os amigos ajudaram ele a Jesus. Deixa eu dizer uma coisa aqui a vocês nessa noite. Ainda hoje, existem muitas pessoas que só irão à casa de Deus, que só irão escutar a palavra de Deus se forem levadas, assim como esse paralítico, e se forem colocadas aos pés de Jesus. Aquele paralítico precisava de ajuda, ele não poderia ir por si só a Jesus. Ou era levado
ou então estaria fadado ao desespero. Entretanto, esses 4 amigos aqui tiveram uma visão de levá-lo e pô-lo diante de Jesus. Eles compreenderam nesse texto que aquele paralítico, se ele fosse colocado diante de Jesus, seria curado e libertado do seu mal. Deixa eu dizer uma coisa a vocês: o homem sem Jesus, ele está só. O homem sem Jesus, ele está doente. O homem sem Jesus está perdido. Não há esperança para os aflitos, a menos que os levemos até Jesus. Tem levado pessoas a Jesus? Nós não podemos converter as pessoas. Nós não temos poder de converter ninguém. Mas nós podemos levá-las a Jesus. Nós não podemos realizar milagres, mas podemos deixar as pessoas aos pés daquele que faz milagres, que é Jesus de Nazaré. Esses amigos não poderiam nem realizar milagre e nem salvar esse homem, mas eles poderiam levá-los a Jesus. Levar o paralítico a Jesus era a tarefa deles. Perdoar o coxo e curá-lo é uma exclusiva de Jesus. Então, querido, pegar os paralíticos dessa vida é um negócio, levá-los. E quem faz a obra é o Senhor Jesus Cristo. O milagre, quem faz é Jesus. Nós somos cooperadores de Deus. Levar as pessoas aos pés de Jesus é a nossa missão. E nós precisamos ter fé que Jesus vai salvá-las, vai curá-las e vai libertá-las. Agora existe um segundo movimento. É daqueles que são levados para Jesus, igual esse paralítico. Sempre que levamos alguém a Jesus, algo extraordinário acontece. Não foi diferente com o paralítico e não é diferente com ninguém que a gente leva até os pés de Jesus. Interessante é que algumas coisas aconteceram. Ele foi cativo e voltou livre. Aquele paralítico era doente, pobre, desamparado e oprimido. Seu corpo estava surrado pela doença e sua alma assolada pela culpa. A debilidade dele e a imobilidade dele eram as marcas da sua vida. Era um homem cativo pela doença, prisioneiro de esperança, não tinha esperança, vivia numa prisão que era o seu leito, vítima de sua triste enfermidade física, emocional, existencial e espiritual. Mas ao ser levado a Jesus, esse paralítico ficou livre, perdoado e curado. Porque quando nós levamos pessoas a Jesus, coisas extraordinárias acontecem. O paralítico e os seus amigos, eles foram a Jesus em busca de quê? Vamos ser sinceros, eles foram buscar de quê? Cura física. Eles foram para lá a fim, na realidade, de receber apenas uma bênção, que era a bênção da cura física. Qual era? Voltar a andar. É interessante, eles foram até com uma bênção, voltaram com duas. Porque além de curá-lo, Jesus perdoou os pecados dele. O que é curioso é que aquele homem vai buscar uma cura, eles foram buscar cura, ele está preocupado com o espiritual. E encontrou a salvação. Ele foi para Jesus para resolver um problema imediato e achou a solução para o problema da eternidade dele. Ao ser colocado aos pés de Jesus, ele estava doente e perdido. Ao sair de lá, saiu curado e salvo. Até hoje, muitos são levados a Jesus por causa de uma doença, de uma depressão, de um desemprego, de uma separação, de um problema conjugal, de um problema com os filhos. Mas quando chega buscando uma bênção temporal, muitos, não todos, mas muitos, recebem de Jesus o perdão, a libertação e a salvação eterna. A resposta de Jesus no verso 5 diz: teus pecados estão perdoados. Quando Jesus diz ao paralítico, os teus pecados estão perdoados, ele está fazendo algo inesperado aqui. Tão inesperado que isso acionou o gatilho do seu primeiro confronto com os líderes religiosos.
E Jesus era capaz, o texto diz que Jesus sabia o que estava passando no coração daquela turma que estava ali na casa. À sua volta, e à sua volta, dentre várias pessoas estavam os escribas. E quando Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados, os escribas por dentro ficaram chocados assim. Ele está blasfemando. Como é que ele diz isso? Que só Deus perdoa pecados? E eles ficaram irados. Eles acreditavam que Jesus estava blasfemando e mostrando desprezo ou falta de reverência a Deus. Porque só Deus pode perdoar pecados. Eles pensavam consigo mesmo: quem pode perdoar pecados se não só Deus? E eles estavam certos. Só Deus pode perdoar pecados. E como é que eles estavam errados? De não ver que Jesus era Deus em carne. Era o Filho de Deus encarnado. Quando eles disseram só Deus pode perdoar pecados, estavam certíssimos. E um deles errado: não reconhecer que Jesus Cristo era a encarnação da divindade. O Verbo se fez carne. Interessante, irmãos. Muitas pessoas dizem: eu creio que Jesus é o mestre, que Jesus é um homem evoluído. Não, ele é Deus. Sabe por quê? Ele é Deus porque ele perdoava pecados. E na teologia dos fariseus estava certo: só Deus pode perdoar pecados. E é realmente. E Jesus perdoou pecados porque ele é Deus. Se fulano de repente levanta-se e dá um murro na cara de Cicrano e quebra o nariz dele, quebra os dentes dele. Então fulano deu um murro na boca de Cicrano. Sendo que aí aparta a briga, aí aparece uma terceira pessoa, Beltrano. Aí Beltrano chega naquele que deu um murro na boca do outro e diz assim: olha, fica tranquilo, eu te perdoo. Aquele que levou o murro vai dizer: como é a conversa? Quem tem que dizer que perdoa ele sou eu que levei o murro, não é tu não, brother. Eu que levei o murro é que tem que dizer. Quem é tu para estar dizendo que perdoa ele? Eu que levei, não é tu. Sabe por que Jesus está dizendo assim: eu te perdoo? Porque os pecados é cometido, todo pecado é cometido contra Deus. E sabe que Jesus é Deus? Jesus é divino, por isso que ele diz: eu perdoo o pecado. Sabe por quê? Porque os pecados é cometido contra mim. Você só pode perdoar pecados se esse pecado tiver sido praticado contra você. E é por isso que quando Jesus olha para o paralítico e diz: filho, teus pecados estão perdoados, ele na verdade está dizendo: seus pecados foram realmente cometidos contra mim. Eu sou o Criador do universo. Eu sou o Rei dessa terra. A única pessoa que pode dizer isso para um ser humano é o Criador. Jesus Cristo, ao perdoar e ao dizer isso para um ser humano, ele está alegando aqui ser divino. Jesus Cristo, ao perdoar os pecados, ele alega ser Deus. Não o Pai, o Filho de Deus. Aquele homem não estava... Jesus aqui nesse texto não estava apenas alegando ser o fazedor de milagres, mas ele estava alegando aqui que ele era o Senhor do universo. E os escribas ficaram incompreensivelmente irados com isso. Agora, antes de finalizar essa pregação, por que é que Jesus, sabendo que os amigos andaram horas e horas, aquele trabalho, aquele peso para levar aquele camarada, na hora que bota aquele camarada diante de Jesus, por que é que Jesus, em vez de curar, primeiro Jesus disse assim: perdoados estão os seus pecados, se nem sequer eles foram com aquela intenção? Por que é que Jesus, em vez de curá-lo, disse: perdoados estão os teus pecados? A princípio parece que Jesus não compreendeu o que ele não entendeu. Jesus se volta e diz: eu vou te perdoar. Em vez de dizer: anda. E se esse homem fosse alguém do nosso tempo, eu acredito que ele diria: muito obrigado, Jesus, mas não foi isso que eu vim, não. Eu vim aqui, Jesus, aprender essa bênção física. Eu vim aqui, Jesus, eu agradeço o Senhor, mas eu venho aqui, Jesus, para resolver um problema mais urgente, que eu sonho a vida inteira, que é andar. Contudo, Jesus, na verdade, sabe que esse homem tem uma necessidade muito maior do que ele pensa.
Na cabeça dele, a necessidade maior dele era de andar. E Jesus diz: você é comigo, meu amigo. Existem umas camadas internas e uma coisa muito mais profunda que você desconhece e que eu conheço, e que é a sua realidade, que é a sua principal necessidade. Você está vindo aqui a mim achando que esse é o seu maior problema. Eu vou te dizer uma coisa: tem um problema muito maior do que esse. Essa tua doença física aí e essa tua deficiência nem chega de perto diante da tua real necessidade, do teu real problema. Jesus está dizendo para ele: eu entendo os seus problemas, meu querido, eu entendo, eu vi seu sofrimento, só que daqui a pouco eu vou tratar isso. Pode ver que na ordem, primeiro ele perdoa os pecados, para depois ele curar. Ele diz assim: não, daqui a pouco eu trato isso aí. Mas por favor, eu quero que você perceba, paralítico, que o seu principal problema na vida, e eu vou dizer não só o paralítico, a todos nós, aqui nessa noite, o seu principal problema na vida nunca é o teu sofrimento, mas é o teu pecado. Quando a Bíblia fala de pecado, não está se referindo apenas às coisas más que fazemos. Pecado não só é mentir, cobiçar, qualquer coisa do próximo ou coisa do gênero. Pecado é ignorar Deus. Pecado é desprezar Deus. Ignorar o Deus que criou o mundo que você está. É rebelar-se contra Ele e viver sem fazer referência a esse Deus que criou tudo. Pecado é dizer a Deus: eu, Deus, sou o dono da minha vida. Eu decidirei exatamente viver como eu quero viver minha vida. Jesus diz que esse é o nosso principal problema. E Jesus leva o homem paralítico e confronta o seu principal problema. Jesus diz: olha, eu quero que tu vá mais fundo, eu vou levar você mais fundo, porque o seu problema é muito maior. Ele está dizendo: ao vir a mim e pedir apenas que eu cure o seu corpo, você não está indo tão fundo, meu amigo. Existem coisas mais profundas. Jesus leva o paralítico a confrontar-se com o seu principal problema e bem fundo nesse problema. Ele está dizendo que na realidade você está subestimando as profundezas do anseio do seu coração. Existem nas camadas do seu coração anseios e descontentamentos que, mesmo eu te curando, tu vai continuar daqui a um tempo descontente e insatisfeito. Porque na cabeça do paralítico, gente, olha, todo deficiente, ele deseja com toda partícula do seu ser, com toda a vontade do seu ser, o que é que ele deseja mais na vida? É andar. É o que ele mais deseja, é a coisa mais vontade que ele tem. Ele deposita todas as esperanças na possibilidade de voltar a andar. E no seu coração, esse paralítico, certamente ele dizia assim: se eu puder voltar a andar, eu não vou precisar de mais nada na vida, eu vou ser feliz pro resto da vida, eu não peço mais nada a Deus. Era assim que ele pensava. Só que Jesus é o mestre dos mestres. Jesus diz: não, amigo. As raízes de descontentamento do teu coração, eu te curo hoje, daqui a 4 meses essa euforia acaba e tu vai estar descontente de novo. Tu precisa de algo mais profundo. Tu precisa de algo mais intenso. E Jesus diz: você está enganado, meu filho. Jesus sabia que ao curar o corpo, se isso fosse tudo que ele fizesse na vida desse paralítico, o paralítico talvez ia dizer: eu nunca mais vou ser infeliz novamente, eu não peço mais nada a Deus. Só era passar alguns meses e essa euforia não duraria muito, e ele ia ver as raízes do descontentamento novamente habitando o seu coração. Eu vou dizer uma coisa aqui a você nessa noite. Às vezes você tem um desejo muito grande e acha que a realização desse desejo é a coisa mais profunda, que você vai ser feliz, que vai te curar, que vai te salvar. E Jesus quer algo mais profundo na sua vida: é perdoar os seus pecados. Veja bem, naquele momento Jesus tinha poder para curar o corpo daquele paralítico, assim como ele tem poder também para realizar tudo que você quer. Sucesso profissional, relacionamento, reconhecimento que talvez você tanto busca, mas na verdade ele tem poder e autoridade para dar imediatamente o que cada um de nós pedimos. Não há dúvida que ele tem esse poder quanto a isso. No entanto, Jesus sabe que isso nem de longe é suficientemente profundo. Ele sabe perfeitamente
Quer que nós sejamos um paralítico como esse, estejamos numa maca, ou quer que nós sejamos alguém que esteja correndo atrás de sucesso, atrás de fama, ser bem sucedido, ostentar aqui, alcançar fama. Jesus sabe que nós não precisamos de alguém que apenas satisfaça os nossos desejos. Nós precisamos de alguém que vá mais profundo do que isso. Nós precisamos de um leão de Judá, que com as suas garras, o que é que ele faz? Ele usa suas garras com cuidado e com amor para rasgar em pedaços o nosso egocentrismo e arrancar de nós o pecado que nos escraviza, e o pecado distorce até os sonhos mais belos que nós temos. Em resumo, para fechar agora, sabe o que é que nós precisamos? De qualquer realização nossa, desejo nosso, nós precisamos é ter os pecados perdoados. Esse é o único modo de curar o teu descontentamento. Tu sabia que se cada um hoje, Jesus aparecesse aqui e dissesse assim: diga o que você mais deseja, que eu vou atender agora, pode pedir. Quando a gente pedisse e Jesus realizasse, depois que ele realizasse, questão de meses, essa euforia acabava e o descontentamento vinha de novo. Assim como também, se ele desse apenas a cura física para esse aleijado, depois de 4 meses que ele estivesse andando, ele dizia: Jesus, já ia voltar a tristeza de novo, as raízes do descontentamento viria. O perdão de pecados é o único modo de ser curado do descontentamento. E para isso é preciso muito mais do que um fazedor de milagres. Você não só precisa do jeito da lâmpada mágica que vai realizar os seus milagres. É preciso de um Salvador na tua vida. Jesus quer te salvar de ti mesmo e do teu próprio coração. E Jesus sabe que para ser o nosso Salvador, Ele precisa morrer. E foi isso que Ele fez. Nesse processo de lidar com o que pensávamos ser os nossos desejos mais profundos, descobrimos que Jesus nos revela o desejo mais profundo e mais verdadeiro do nosso coração, que estava oculto. Sabe qual é o desejo mais profundo e mais verdadeiro do nosso coração que está oculto? É o desejo por Ele mesmo, só que você não sabe. Você procura no dinheiro, na fama, nas coisas daqui, esse desejo, mas tua alma está clamando por Jesus, só que tu não sabe disso. Então, o papel de Jesus em sua vida não é dar o que você quer. O papel de Jesus na tua vida é dar o que você precisa, ou seja, Ele mesmo. Deus te abençoe.